Boa noite, querido irmão, querida irmã, Paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja tendo uma semana muito abençoada. E eu tenho certeza que você está, porque você pertence a Cristo. E só por isso você já é mais do que abençoado. E falando sobre bênção, eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que está em Efésios, capítulo 1. Mas antes disso, eu quero levar a gente a pequenas reflexões. Hoje não quero ser extenso, não pretendo que esse vídeo passe de 15 minutos, mas eu quero trazer para a gente pensamentos que geralmente fogem da nossa mente e, consequentemente, fogem do nosso coração. Eu queria estar começando fazendo algumas perguntas em algumas indagações. Você se acha uma pessoa abençoada? Por quê? Por que você acha que você é abençoado? Ou por que você não acha que você é abençoado? Me parece que quando a gente passa por problemas, a gente perde noção do quanto a gente é abençoado. Parece que é só nos momentos bons que a gente entende que a gente é abençoado. E hoje, lendo de forma breve, capítulo 1 de Efésios com vocês, eu quero que você e eu entendam o quanto a gente é abençoado. Vamos à leitura da palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 3. Todo louvor, algumas versões dizem bendito, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele, Deus, nos predestinou para si, para nos adotar como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. A carta de Paulo para Éfeso, ela vai se dividir em duas partes. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 da carta de Paulo para Éfeso. Paulo está falando sobre todas as bênçãos espirituais. Paulo está falando sobre todos os benefícios que recebemos do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai e do Espírito Santo. No capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo vai estar descrevendo toda a responsabilidade que temos por causa de tanta bênção que recebemos. Se eu fosse denominar essa carta de uma forma, seria: tanto recebemos que agora tantos precisamos ser. É isso que Paulo vai falar em Éfeso. Paulo vai expor no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o quanto vocês são abençoados, todos os privilégios que vocês têm. E no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, a nossa responsabilidade diante de todas essas bênçãos. Esse texto que eu li, de Efésios 1, Paulo está cantando uma canção. E a canção de Paulo, ela é interessante, é totalmente e muito profunda teologicamente. A gente não tem tempo para fazer isso hoje, mas eu quero desafiar o seu coração, você gastar tempo com o livro de Efésios. O livro de Efésios é muito profundo, e ele vai falar verdade muito profunda, que isso tem reflexo direto na forma que a gente vive. E o trecho que eu tirei hoje não é uma pregação extensa, mas para a gente refletir o quanto a gente é abençoado, e a gente pensa que não. O texto começa assim: todo louvor seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bendito, seja sempre bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bendito o Deus Pai. A primeira pergunta que você se deve fazer quando se depara com esse texto é: por que seja bendito? Por que Deus deve ser bendito? E Paulo vai estar trazendo a resposta no capítulo 1. Paulo vai estar dizendo que seja bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou em Cristo.
E essa palavra que abençoou, ela tem 3 tempos. Nos abençoou no passado, nos abençoou no presente e continua nos abençoando em Cristo. Às vezes a gente pensa que não é abençoado, ou a nossa mentalidade de bênção é material. Só que Paulo vai estar dizendo é que em Cristo vocês receberam todas as bênçãos espirituais. A bênção que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo tem pra gente são bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. E a pergunta que você deve fazer agora é: ok, que bênçãos são essas? A palavra de Deus está dizendo que eu já fui abençoado, independente do que eu faça. As Escrituras estão dizendo que eu já fui abençoado, independente do que eu seja, ou o que eu fiz na minha vida. Ele decidiu. Que bênçãos são essas? Cadê essas bênçãos que eu não estou conseguindo tocar, não estou conseguindo ver? E o restante do capítulo é explicando que bênçãos são essas. E ele vai descrever essas bênçãos no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. E eu quero continuar lendo o texto na mesma seção. Paulo agora vai descrever na sua canção que bênçãos são essas. Ele começa com a primeira bênção. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Para você talvez não faz sentido. Como assim? Antes de criar o mundo, Deus me escolheu e me destinou para Cristo. Só faz sentido esse verso se você pula para o capítulo 2 de Éfeso. Se você for olhar o capítulo 2 de Efésios, Paulo vai estar descrevendo o que o ser humano sem Cristo é. E, mais especificamente, ele está descrevendo o que os cristãos de Éfeso eram sem Cristo. E ele vai estar dizendo: antes, no capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e do seu pecado. Vocês costumavam viver dessa forma desobediente. No verso 2, ele vai dizer que o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Quem é esse Espírito? Satanás. O que Paulo vai estar dizendo é: vocês eram desobedientes, vocês seguiam a Satanás, o coração de vocês amava Satanás. Tudo que é em você tinha um amor pelas trevas. E aí faz sentido o verso 1. Deus nos escolheu em Cristo para pertencer a Cristo. Não foi você que escolheu o Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe lembrar isso. Não foi um dia você chegou e levantou a sua mão: eu aceito Jesus, e aconteceu ali. A sua salvação não aconteceu ali. O que Efésios está dizendo é que sua salvação aconteceu antes da fundação do mundo, só que se concretizou, ou você percebeu isso no momento que você reconheceu a Cristo, que você conheceu a Cristo. E você só chegou à ciência de Cristo porque Deus lhe destinou para isso. Você é bendito por causa disso. Porque o próprio Deus escolheu você para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Efésios é profundo. Efésios, ele não tem... A carta de Paulo a Efésios, ele não tem preocupação em fazer com que a nossa mente entenda e concorde. Como assim Deus me escolheu? Não foi eu que escolhi? A carta de Éfeso está dizendo verdades profundas que uma mente limitada ela não consegue entender. E é isso que Paulo começa falando. Vocês não aceitaram a Cristo. Ele escolheu vocês. Por causa disso, seja louvado Senhor Jesus Cristo. Jesus seja louvado porque ele me escolheu antes da fundação do mundo. E é por causa disso que eu quero lembrar que você é muito abençoado. Você é muito abençoado. Mas Paulo, ele também vai dizer com uma finalidade. Ele escolheu vocês antes da fundação do mundo para ser santo. Tem muitas pessoas que pensam: se Deus me escolheu, eu posso viver da forma que eu quiser. Não. Só que a escolha de Cristo, a escolha de Deus por nós, ela implica em uma vida santa. Se você tem uma mentalidade que Deus me escolheu, então eu vivo da forma que eu quero, provavelmente, e com toda certeza, você não pertence a Cristo e você não entendeu a sua salvação. A salvação, ela implica diretamente em uma vida vivida para a santidade, para o louvor, honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
Se você é salvo, você tem uma mentalidade de viver em santidade. Se você não é salvo, você continua com a mentalidade carnal, perversa e mundana, que Efésios capítulo 2 vai descrever. O texto continua. Ele nos escolheu para ser santo e sem culpa diante dele. Deus nos escolheu para viver uma vida de santidade e, ao mesmo tempo, quando chegarmos diante dele, não termos culpa. Por que não temos culpa? Porque o próprio Cristo pagou. Você percebe o quanto você é abençoado? Mesmo sem merecer, Deus já tanto lhe abençoou em Cristo. Verso 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo. O que o texto continua dizendo é que Deus nos deu destino para Ele mesmo. E Ele nos adotou. Se uma pessoa é adotada, é porque antes ele não fazia parte da família. E é isso que Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso. Vocês não faziam parte da família de Deus. Vocês, pelo contrário, estavam distantes de Deus. Mas Ele adotou vocês por graça e misericórdia. E se você for perceber no texto, Paulo começa que nos abençoou em Cristo, nos escolheu em Cristo, nos adotou por meio de Cristo. Todas as bênçãos envolvem Cristo, porque Cristo é a maior bênção que temos. O que Paulo está dizendo é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Você é abençoado. Você é abençoado. Se você tem Cristo, você é. Relendo Efésios. Se Cristo tem você e você pertence a Ele e não Ele pertence a você, você é abençoado. Você é mais que bendito e você tem muito louvor para dar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo depois, no final do 5 e no verso 6, vai responder o porquê de todas essas bênçãos. Paulo vai explicar e Paulo vai dizer: eu falei para vocês tantas verdades profundas e teológicas que vocês precisam parar para pensar bem muito. E eu vou dar a resposta de tudo isso. Porque Deus fez assim. E Paulo responde: para o louvor da sua graça gloriosa. Porque Deus fez. Não que eu precise, mas eu quero lhe lembrar. Deus é soberano. Deus faz tudo conforme a sua vontade. Se Deus mandasse todos nós para o inferno, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim Ele o fez. E o que Paulo nos lembra é: vocês já são abençoados. Vocês receberam todas as bênçãos espirituais possíveis. Vocês receberam a maior bênção de todo mundo, que é pertencer ao próprio Cristo. E eu quero lhe lembrar sobre o Salmo 32, que ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que o Senhor olha para ele e não atribui maldade. Bem-aventurado é o homem que Deus olha para ele e não vê culpa. E nós somos essas pessoas. Essas pessoas. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Se eu fosse resumir isso, olhando o capítulo 1, olhando o capítulo 2, eu denominaria isso como do cemitério à glória. É isso que o texto está nos trazendo. Sair do sepulcro à glória. O capítulo 2 ele vai dizer o quanto a gente estava morto, e morto não sente cheiro, morto não toma decisão, morto não mexe, morto está morto. E fomos postos em posição de glória por pertencer a Cristo e participar das esperanças celestiais que nos esperam. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Você acha que você é abençoado? Se você acha que não, eu quero lhe trazer a certeza que você é. Tem várias pessoas no mundo que não conhecem a Cristo. Milhares de pessoas já morreram que não pertencem a Cristo e por isso não foram salvas. Mas você foi, porque você pertence a Cristo. E não porque você é bom. Não porque você é legal. Não porque você canta bem ou porque você prega bem. Mas para o louvor da graça gloriosa dele e porque ele quis. Somente isso.
Graça soberana. Salvação independente do salvo. Deus é bom. Deus é bom. Para se tornar de forma mais palpável, pense em coisas que você pensa, eu seria um pouco mais feliz se eu tivesse isso. Ou pense em coisas que você pensa, caramba, aconteceu tal esse problema. Eu acho que eu não sou tão abençoado assim, ou a vida não é tão boa assim. Eu quero lembrar, você é mais do que abençoado, porque você pertence a Cristo. Deus te abençoe. E que nessa semana, você, em tudo, você lembre que você é mais do que abençoado. Porque Deus já fez muito por você. Deus já tirou você da lama, colocou você para pertencer a Cristo, mesmo você sem merecer. Deus abençoe sua vida. E minha oração é para que a gente tenha um coração grato. Em milhares e milhares, centenas e centenas, somos benditos. Porque Deus nos salvou em Cristo. E que isso gere no nosso coração uma canção. Seja sempre bendito o Deus e Pai de Jesus Cristo, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas mansões celestiais em Cristo. Ele nos predestinou para Ele, Ele nos fez voltar para Ele, e isso tudo para o louvor e graça da sua glória. Ele nos deu redenção no amado, o verso 7 vai dizer. E o amado é Cristo. E a ideia de redenção é porque estávamos presos no pecado. Lembre, você é abençoado. Deus te abençoe. E tenha uma semana abençoada. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tua bondade e graça. Muito obrigado porque tu é um bom Deus. E a minha oração é para que o Senhor gere em nós um coração grato, porque o Senhor já nos abençoou demais. E o Senhor nos abençoou, nos trazendo para Ti, fazendo-nos pertencer a Ti mesmo. Não há bênção maior do que pertencer a Cristo. E muito mais não pertencer a Cristo, porque a gente não foi atrás desse Cristo. Mas o Senhor nos escolheu para o louvor e honra da Tua glória. Nos dá um coração grato, Senhor. E nos ajuda a nos alegrar e nos regozijar em todas as bênçãos espirituais que temos. Seja sempre bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Transforma nosso coração e nosso caráter. Em nome de Cristo, amém. Deus abençoe você.